Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alessandro, da disciplina de Matemática. Hoje nós vamos seguir com a nossa preparação para a avaliação do CIMAV, correto? Hoje nós vamos falar sobre o descritor 2. O que seria o descritor 2? O descritor 2 nos diz o seguinte: corresponder figuras tridimensionais e suas planificações ou vistas. Então vamos prestar bastante atenção nessa ideia de planificação ou vista dessas figuras. Mas o que seriam essas figuras tridimensionais? As formas tridimensionais são aquelas que têm 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Elas se distinguem das formas bidimensionais. As formas bidimensionais só possuem altura e largura. Vou dar alguns exemplos de figuras tridimensionais: os cubos, pirâmides, paralelepípedos, cones, cilindros, esferas, todas elas são tridimensionais. E as bidimensionais? O quadrado, o triângulo, o retângulo que a gente desenha ali no caderno, elas são bidimensionais. Hoje eu trouxe para vocês algumas questões e algumas habilidades que a gente vai precisar para se sair bem nas questões desse descritor. A primeira questão nos diz o seguinte: é comum encontrar em acampamentos barracas com fundo e que têm a forma apresentada na figura. Vamos analisar essa figura. Nos lembra uma barraca de camping, né? Correto? Vamos ver o que essa questão nos pede. Qual desenho representa a planificação dessa barraca? Professor, o que é planificação? Vamos imaginar a planificação como você desmontar algo. Uma caixa de papelão, por exemplo, quando é possível desmontar com as próprias mãos. Então, quando você desmonta uma caixa, por exemplo, é um exemplo de planificação. Então, o que ele quer? Ele quer que você identifique como que essa barraca que está montada, essa figura, né, que parece uma barraca, vai ficar quando você desmontá-la, ou seja, quando você fizer a planificação. Eu vou dar algumas dicas para que vocês consigam entender bem o que é uma figura planificada. Primeira coisa que vocês têm que analisar: quantos lados tem? Vamos pegar a barraca como exemplo. Quantos lados tem essa barraca? Aí eu tenho que analisar tudo. Eu tenho a parte que me cobre, eu tenho a parte de baixo, e eu tenho as duas partes laterais. Uma, duas de lado, 3, 4 do outro lado e a parte de baixo. Então nós temos 5 lados. Se eu sei que são 5 lados, vamos analisar essas opções que eu tenho aqui. Na opção A, eu tenho uma figura que possui quantos lados? Então ela está dividida em 4 lados. Tem condição dessa figura ser a minha barraca? Não tem. A figura B, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Olha, essa aí já me serve. Vamos analisar a figura C. A figura C também tem 5. Estamos entre a B e a C. A figura D só me apresenta 4 lados. Também não me serve. Então eu estou entre a figura B e a figura C. Vamos analisar o sólido que eu vou estar planificando das opções. Você tem que imaginar se ao fechar, ou seja, ao montar essa planificação, eu retorno para a figura inicial, que nesse caso aí é claramente a figura C, correto? Vou dar agora mais um exemplo de uma questão que também é cobrada por esse descritor. Observe os diferentes tipos de caixas utilizados para uma loja de presente. Então nós vamos imaginar que essas figuras tridimensionais, elas são caixas de presente. Então nós temos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então eu analiso. Não esqueçam de contar quantos lados cada figura tem, não esquece a parte de baixo, tá bom? Então analisei,
A figura 1, analisei a figura 2, 3 e 4. Vamos ver o que essa questão nos pede. A vendedora monta de acordo com a escolha do cliente. Se ela utilizar os modelos que aparecem nas imagens, ela vai obter caixas de que tipo? Então, nós temos caixas de 4 tipos. Vamos analisar nessas figuras planificadas quantos lados cada uma vai ter. Nós temos duas, ela só pode montar 2 caixas, correto? Na primeira figura, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Já consigo eliminar um monte, né? E na figura 2, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, o que me remete, inclusive, na questão anterior. Correto? Quais alternativas? Na alternativa A, me fala sobre a 4 e a 1. Pessoal, a 4 é impossível que seja 4. A 4, ela possui o quê? 6 lados, então não me serve. Então já vou eliminar a questão A e B, correto? A figura do tipo 3, por exemplo, ela só tem 4 lados. Alguma dessas alternativas vai me servir? Também não, já eliminei 3 e 4. Sobrou o que então? Então a alternativa correta vai ser a letra D. Por que a letra D? A caixa do tipo 1 possui 8 lados. E a nossa demonstração planificada me mostra uma figura com 8 partes, ou seja, com 8 lados, correto? E a nossa segunda figura planificada me remete à questão anterior, que foi quando a gente analisou a barraca. Então, seria a figura tipo 2, correto? Vamos analisar agora mais uma questão. Alguém construiu uma caixa com fundo e tampa a partir de pedaços de papelão que são, cada um deles, polígonos com lados de mesma medida. Veja como ficou essa caixa aberta e cheia de bolinhas de algodão. Então, a gente vai analisar essa caixa, né? E nós vamos analisar as construções. Vamos ver o que essa questão nos pede. Na construção dessa caixa foram utilizados, nós temos a alternativa A, 2 pentágonos e 6 quadrados, 2 hexágonos e 6 quadrados, 2 pentágonos e 5 quadrados, 2 hexágonos e 5 retângulos. Esse descritor me exigiu algumas informações. Para analisar essa questão, nós teremos que ter claro que são polígonos de 6 lados, 5 lados, 4 lados, 3 lados e quais são as nomenclaturas desses polígonos. Por exemplo, o pentágono é um polígono com 5 lados. O hexágono, um polígono de 6 lados. Quadrado, 4 lados, correto? Então, vamos analisar a figura mais uma vez. Na construção dessa caixa foram utilizados o que, então? Se a gente analisar os lados dessa caixa, elas são formadas por quadrados. Quantos quadrados? Então, a gente tem que contar mesmo, né? Quantos quadrados nós vamos ter aí. É só a gente contar pelas arestas da caixa aí que a gente consegue, da tampa da caixa ou da parte aberta da caixa. Então, se a gente contar, nós vamos ter o quê? Nós teremos 6 arestas, correto? E o quadrado? Quantos quadrados? Se temos 6 arestas, nós logo temos 6 quadrados. E a tampa e a base? Quantos lados tem a tampa e a base? Vamos contar também. Então, se nós temos 6 quadrados, automaticamente nós temos um hexágono, porque o hexágono possui 6 lados. Quantos hexágonos nós vamos utilizar para tampar? Para tampar 1 e a base 2. Então, a alternativa correta seria a alternativa B. 2 hexágonos, que seria a base e a tampa, e 6 quadrados, que seria a lateral dessa caixa. Correto? Eu espero que essa aula tenha servido para vocês e que tenham clareado essa ideia de planificação e de vista. E eu já vou deixar o convite para vocês para assistir a nossa próxima aula, para a gente se preparar bem para a avaliação do CIMAV. Aguardo vocês.